Fala galera, beleza? Aqui é o Scriptor. Já saiu os relatórios aqui da segunda fase do Mundial. E aqui eu tô dando meu palpite, minha opinião sobre a banlist. Vamos ver aí o que vai ser nerfado. Eu fiz uma listinha de algumas cartas aqui que eu acho que vai ter alteração. E a gente vai falando as cartas que vão sair fora da banlist ou vão entrar na lista também. Fora ainda eu vou mostrar as builds também pra vocês verem mais ou menos o que eu tô falando e ver qual é a melhor opção de lista, beleza? Então o primeiro deck vai ser Agente. Agente é um deck muito forte, né, que chegou agora na nova box. E pra tomar lista aqui no Agente, né, eu acharia melhor, duas cartas serem limitadas a 1, né? E a outra limitada a 2. Mas aqui eu acho que não vai acontecer. Eu acho que basicamente são só duas cartas que faz o deck ficar bem, assim, chato de enfrentar. Fica impossível de ganhar. Que são esta daqui, que é a Summer Breaking, que é o interromper invocação. Eu acho que ela vai ser banida, que ela tá sendo muito forte no, né, tipo assim, ela vai ser usada no futuro com aquela jogadinha de Ancient Fire Guardian. Então destrói qualquer campo, busca ela, isso vai ser muito forte. Então eu acho que pra mim ela vai ser banida, né? Ela vai ser banida. E o nosso amigão aqui, o Skull Invixio, né, que é o Cell, eu acho que ele vai ser limitado a 1, que daí vai brigar com o Master Imperium. Então eu acho que essas duas cartas vai ser a mais provável de ter alteração na lista. Essas duas vão ser, tipo assim, 100% vão ser mexidas. Ou as duas vão a 1, ou as duas vão ser banidas, ou uma vai ser banida e a outra limitada a 1. Isso pra mim já resolve o agente, não precisa mais mexer em nada no deck. Eu acredito que pra Konami dar uma lista mais pesada ainda e ele querer matar o deck, eu acharia melhor, tipo assim, na minha opinião, é claro, mas eu acho que isso não vai acontecer. A Vênus e a Bola Verde a 2, as duas e a 2. Ou pode ser que uma vai a 1 e a outra vai a 2, mas eu acho que acredito que as duas vão a 2. Porque aqui, por exemplo, tá usando uma cópia aqui, tá vendo? Então tem duas Vênus e uma Bola Verde. Eu acredito que essa lista aqui não vai acontecer, então nem vou colocar, porque essa lista não vai acontecer. Essas duas aqui não vai ser mexida agora, por enquanto. Pode ser que vai ser mexida, mas eu acredito que não. Então, não precisa mexer. Pra mim, o mais difícil de ganhar dos agentes é o campo e essa fada aqui que nega a magia. Pra mim, é surreal. Porque você tenta cauterar o deck com o Livro da Lua, Gota Proibida, Buraco Negro, e essa fada no campo é insuportável. É literalmente insuportável. Você tem que dar Ciclone em Cosmo, por exemplo, no campo, né? Que a skill coloca, que é o campo aqui do céu. Que eles usam a magia do céu, Santuário do Céu. E ele ali, ele é, tipo, não tem como você cauterar. Porque se você dá um MST, o Lua, o Plutão, ele vai ainda ativar. Porque ele ativa também se ela tá no cemitério. Agora, se você dá um Ciclone Cosmo no campo, ele não consegue ativar. Aí você só tem uma interação, que é um Hyper Império. E uma interação hoje em dia no DL não é nada preocupante. Então, pra mim, acho que o deck tá legal, o deck tá justo, o deck tá bem honesto. Mas tem que tirar essas duas cartas nojentas que ele tá usando, infelizmente. Agora vamos pro próximo deck, né? Acho que a gente, pra mim, é basicamente isso. Agora vamos pro Blue Eyes. Blue Eyes, eu tenho algumas coisas aqui que pode ser que sejam mexidas ou não. Eu botei algumas cartas aqui que eu acho que vão ser mexidas. Então, basicamente, a guitarra vai ser a 3, tá? A guitarra tem que ir a 3. A onda de calor pode ser que seja banida. Pode ser que seja banida. Ou ela pode ser que vai a 1. Mas o que eu acredito 100% que vai acontecer. A melodia vai a 3. A onda de calor vai a 1. E o espírito vai a 1. Os dois vai a 1. Ah, mas Scriptor, por que você vai colocar o espírito a 1? Primeiro, porque a guitarra ela é limitada a 3. Se você botar a guitarra limitada a 3, o deck não pode usar Crack Draw, que é a repressão.
ela é muito forte com a Successor Sword. O combo é muito poderoso. Se você botar a guitarra 3, colocar a guitarra 3, você vai fazer que a pessoa vai estar em dúvida se vai usar a guitarra ou a repressão. E você colocando a onda de calor A1 e o espírito A1, que nem essa versão mesmo, tá vendo? Tá usando uma cópia de cada um, ó. Estão usando uma cópia de cada. O espírito, você pode buscar ele com o bingo. Então você consegue acessar o espírito. E a onda de calor, você não consegue acessar o espírito. E pra mim acho que é basicamente isso no Blue Eyes. Dá 1 no espírito, A1 na onda de calor. Pra mim acho que não vale a pena banir a onda de calor, porque ela só tem uma cópia no jogo e ela não, você não consegue buscar ela. Já o espírito você consegue, porque tem o bingo, né? O bingo você consegue buscar do deck pra mão. Então você, com bingo, você busca 3 cartas. Você pode buscar o espírito, se, claro, se o seu oponente acertar o espírito, né? Aí você consegue buscar o espírito pra mão. Mas, enfim, ele a 1, ou pode ser que as duas vai a 2. Mas se as duas ir a 2, tipo assim, vai ter ainda no deck. A ideia é tirar a onda de calor do Blue Eyes, porque a onda de calor é muito poderoso no Blue Eyes. Você ativa e basicamente ganha o jogo. Pode ser que a Konami, em vez de mexer no espírito, porque é uma carta de estrutural e o Blue Eyes é muito queridinho dela, pode ser que a onda de calor vai ser banida. Eu acredito que não precisa banir, porque só tem uma dela no jogo. Eu acredito que seria melhor mesmo colocar as duas a 1. Mas tem essa possibilidade da onda de calor ir banida e o espírito não mexer. Mas eu acredito que os dois vão a 1. Pra o deck não perder o espírito, porque a normal summon do espírito é muito forte também. Você dá a normal summon do espírito e a skill não fala do espírito, fala só do Blue Eyes. Então você dá uma normal summon do espírito, já forçando uma carta do oponente, é uma vantagem muito forte. Ainda assim você consegue usar a alma do sucessor ainda no espírito e enviar o monstro do cara assim totalmente crass. Então é lógico que a skill também foi pensada pra jogar com o deck, né? Pode ser também que a onda de calor seja banida e o espírito seja 2. A 2 na verdade, né? Não a 3, a 2. Então tem essa possibilidade também de acontecer essa lista aqui também, beleza? Então tem essa possibilidade, galera, de acontecer isso. A onda de calor ser banida e o espírito ir a 2. Pra perder um pouco de consistência. Mas eu acredito que as duas vão a 1. Isso é minha opinião, acho que as duas vão a 1. Mas eu também acredito que o espírito vai a 2 e ela vai ser banida. Então basicamente o Blue Eyes é isso. Ah, e o Blue Eyes, a skill do Blue Eyes, aqui seria interessante o que? Quando você dá normal summon de um Blue Eyes, você busca uma magia, né, do deck, uma fusão ou a fusão, né, de polinização do deck pra mão, ou a alma do sucessor. Sabe o que eu queria deixar ela mais justa? Você dá normal summon de um Blue Eyes e adiciona uma das duas. Só que você tem que devolver uma carta do deck, da sua mão pro deck. Ou seja, você tá perdendo uma carta. Só que você tá ganhando três cartas, né? Duas cartas. Você tá ganhando uma pra você buscar e uma milação de graça. Então você tá ganhando 2 cartas em troca de uma, que você só deu normal summon. Então se você, normal summon do Blue Eyes, buscou uma carta. Você buscou, por exemplo, a alma do sucessor ou a fusão, né? Ultimate Fusion. Você tem que devolver uma carta do seu deck para sua mão, pro deck, da sua mão pro deck. Desculpa aí. Da sua mão pro deck. Então você tem que perder uma carta. Eu acharia mais justo, né? Que daí a consistência dá uma caída, dá um peso a mais no custo dela de usar. Porque se dá uma normal summon de um Blue Eyes totalmente de graça e um espírito totalmente de graça forçando o back row, é muita vantagem. Fora isso que você busca uma carta e né, você mila outra carta do extra deck ou do deck pro cemitério. Então eu acharia muito justo você devolver uma carta pra mão. Basicamente é isso. A skill é isso, cara. Aí falando, o dos agentes seria legal também uma restrição um pouco mais forte na skill. Em vez de você pegar um fada do cemitério e devolver pro deck para poder transformar os caras em regulador, eu acharia melhor o seguinte: você devolver do cemitério pro deck e ainda por cima devolver um card da sua mão pro deck para transformar um deles em regulador. E só pode transformar em um só regulador. Então você só podia fazer um só regulador. Ou seja, provavelmente você vai transformar a bolinha
da Vênus em 2 pra você conseguir fazer o Synchro 8. Synchro 8 não, o Synchro 10 na verdade, né? É o Synchro 10, desculpa, o Synchro 10. Que é o Master Hyperion. Entendeu? Aí o deck poderia usar qual outros monstros no deck? Por exemplo, o Uranus. O Uranus é muito bom, ele entra pro especial, se você controlar um agente, e você envia o monstro, se eu não me engano, uma vez por turno, envia um agente monstro do seu deck pro cemitério. Você envia um agente do seu deck pro cemitério. E você pode enviar a Terra, que ela é 2. Aí você envia da special dele, envia a Terra do deck pro cemitério. Ele vira 2, com a Vênus no campo, você faz o Plutão. Entendeu? Então eu acharia esse erro da skill. Esse erro não, essa nerf na skill. E também você tinha a possibilidade de usar outros agentes diferentes no deck. Você usaria mais cópia da Vênus não, da Terra. E você usaria mais cópia do Uranus. Usaria 2 cópias do Uranus e no mínimo de 2 a 3 da Terra. E isso o deck ficaria bem melhor. Assim o deck ficaria mais agente do que você depender totalmente da skill. Totalmente de graça. Você só ativa, devolve um cara e transforma todo mundo em regulador. Agora aí você devolve um pro deck e perde uma carta da mão. Então acharia bem mais justo, né? Bom, agora vamos do Boreal Link. Bom, se a guitarra for a 3, já conflita com Olivianeiro. Basicamente é isso. E deixa eu ver que carta que eu coloquei aqui do Boreal Link. Cara, não botei nada do Boreal Link. Infelizmente eu peço desculpa que eu esqueci de colocar a carta do Boreal Link. Mas vamos comentar aqui direto. A carta que eu acharia que poderia tomar lista é a Quick Launch. A Quick Launch e a 3. Mas eu acho meio desnecessário. Pra mim, acho que só a guitarra indo a 3 já corta o Levianeiro. Você já consegue usar... Tipo assim, você perde um pouco mais de consistência no Levianeiro. Beleza? Ah, e a skill do Boreal Link. A segunda parte aqui que fala quando seu oponente tiver um monstro do campo ou do cemitério, você bota o Link 2 totalmente de grátis, que é esse cara aqui, né, o Quad Boreal. Você tem que devolver uma carta da sua mão pro deck. Então você quer invocar o Link de graça? Beleza, mas você tem que perder uma carta da sua mão no deck. Basicamente é isso. E aquela skill que mila também o Boreal Link, que você mila do deck e adiciona um monstro com 2000, que na verdade que a soma é 4000 do deck pra mão, ele colocaria aqui 4000 do deck pra mão monstros dragão, beleza? Que daí corta o artefato lance. Porque ainda você vai conseguir usar o Meteoro Dragon. O Meteoro Dragon é bem legal, ele entra pro especial, ele não precisa mexer nada, ele é muito bom, ele é maravilhoso na build, eu acho ele muito foda. Infelizmente eu tô indo atrás do meu Disruptor Dragon, e infelizmente eu não consegui pegar. Eu tenho tudo do deck, eu fico triste porque eu gosto muito de Rocket. E é um deck que sempre queria ter, sempre queria jogar com um deck de Dragon Link. Então eu acharia assim, a skill... Só dar uma mexida na skill e botar a Melodia 3. O deck fica justo. Melodia 3 dá uma cortada um pouco pior, né? Um pouco melhor no deck. E botar a skill para só adicionar de 4000 de ataque e defesa. Na soma, né, de 4000 de ataque e defesa. Dragão do deck pra mão. Então você não consegue mais buscar o artefato lança. Porque você buscar artefato lança com a skill, isso é bem forte. Esse realmente é bem forte. É tipo ativar uma skill e buscar Effective ele de graça. Ou um DD Corvo de graça, ou uma Gota de graça, ou um Livro da Lua, ou alguma outra carta genérica de graça. Então eu acharia bem assim mais justo a Konami dar uma limitação na skill pra invocar o Link 2, devolvendo o card da sua mão pro deck, e pra você adicionar Dragão com a soma de 2000, 4000, né? A soma dos dois dá 4000 de ataque e defesa do deck pra mão. Então basicamente é isso que eu mexeria no deck, né? Agora esses dois aqui não precisa nem comentar. Performade e Sol na mão não precisa comentar. Aqui do Performade, a skill podia também dar uma mexida nela. Porque isso de você roubar o bicho do cara e depois dar Mind Control, roubar o bicho do cara e depois ativar a skill, enviar o bicho do cara que você acabou de roubar pro deck e invocar outro de graça, é muito forte.
Então eu acharia o quê? Eu acharia que pra você devolver um monstro do seu campo pro deck e invocar outro do seu deck, seria interessante você também devolver uma carta da sua mão pro deck. Então você perde uma carta também. Porque você vai basicamente tá ganhando um monstro de graça do cara, velho. Você ativa o Mind Control, rouba um bicho poderoso do cara, dá skill, devolve ele pro deck e caga um bicho de graça no campo. Então você ativou duas cartas e fez o cara perder uma carta. Então a ideia é você fazer o quê? Você ativar a skill, devolver o bicho que você acabou de roubar com a Mind Control, né? E devolver uma carta da sua mão pro deck também. Daí você tem um custo a mais. Pra skill ficar um pouco mais justa. Basicamente é isso. Aqui não precisa dar mais lista em nada, de A3, nem A2, nem A1. O deck é bem legal, bem jogável e bem forte também. Então não acharia nada não. E Solavão também não precisa dar nada porque o deckzinho tá quase saindo do meta. E aqui eu acho que eu coloquei algumas cartas que vão provavelmente sair da lista, né? Então eu acredito que a Allure of Darkness sai da limitação A1. Ela é uma carta limitada a 1 e só tem uma dela no jogo, então ela não é tão forte assim hoje em dia. Ela pode ser até usada no próprio Rocket, né? Ela pode ser usada até no Rocket. O Rocket nem usa TTH. Então seria interessante ela usar a Allure of Darkness para dar mais consistência no Rocket, fora no PK, no BA e vários outros decks de trevas. Isso é minha opinião. Eu queria que ela saísse, porque ela não acha ela tão forte hoje em dia no metagame. Mas eu acho que a Konami não vai tirar. Brave News pode ser que saia do limitado a 2. Ele hoje em dia não é tão poderoso assim. Mas acredito que ele tá a 2 por causa da Rox, né? Ele tá limitado a 2 por causa da vermelhinha do Luzunar. Pensando por esse lado, eu acho que não sai não. Eu acho que ele não sai não. Eu acho que ele não sai do limitado 2. Pode ser que ele saia e a Rox vai a 1. Não, mais seguro não. Mais seguro é melhor não tirar ele da lista mesmo não. Eu pensei agora. Deixa ele na lista mesmo. Bom, livro de conhecimento pode ser que saia. Pra mim é relevante. Magia do Dark Lord também pode ser que saia. Junto com a Trap do Dark Lord. As duas podem sair tranquilamente. O Costo pode sair. Pra mim não tem nenhum problema. Tem fusões muito mais poderosas hoje em dia. E hoje tem Lavagone, Kaiju. Tem muitas outras cartas. Tem o próprio Buraco Comporta aí. Tem a Armadilha Trix. Pode ser que ele fica totalmente fora da lista. Ou pode ser que ele vai a 1. Então ele tá nesses dois limbos aqui, tá? Ou fora ou limitado a 1. Um dos dois. A Knight do Orcush vai a 2. Eu acredito que só ela ainda 2. O deck de Orcush já ganha uma força. Porque ela ainda 2. A Harpa tá 3. E o campo tá 1. Então tá tranquilo. A Cidadela sai. De boa. Esmeralda também sai. Para mim tá tranquilo. Eu botei o buraco aqui porque eu pensei em botar o buraco negro a 3. Mas eu acharia um pouco meio injusto com ele. Porque ele tá sendo usado agora forte por causa do representante. E também por causa do Borrel Link, né? Então eu acredito que ele não vai não. Eu só botei aqui só pra colocar. Eu acho que ele não vai tomar lista não. Ele é uma carta que não precisa da lista nele. O buraco é necessário no jogo. Pode ser que no futuro ele toma 1 ou a 2. Pode ser que ele venha aqui ou aqui. Que é uma carta genérica forte. Mas por enquanto não precisa não. Fusão do Sabedrago sai. Mina de Pulso também sai. Essa trap aqui é Prisioneiro alguma coisa habilidosa. Também sai. Ela não é tão forte hoje em dia. Essa é uma carta muito polêmica. Tá. A Ixel, ela vai a 2. Beleza. Eu até botei outra foto aqui da Ixel, mas essa aqui tá melhor. Então essa aqui, esquece, essa aqui é a mesma coisa. A Trunade é um pouco polêmica. Muita gente quer que a Trunade fica banida pra sempre, nunca mais saia. E tem gente que quer a Trunade a 1. Eu sou um desses caras que quer a Trunade a 1. Porque temos hoje muitas cartas poderosas limitadas a 1. Que são muito fortes a 1. Né? Tem muitas cartas limitadas a 1 que são muito fortes. Muitas poderosas, tipo Terraform, Mosque Renasce, Super Poly. Assim, tem cartas genéricas, Mini Controle, TTH. Que nem tem aqui o próprio Borrel Link usa TTH. Aí, por exemplo, tem outra versão aqui, se não me engano, acho que o Shadow usa limitada 1, não usa? Usa, Super Poly. Ó, usa essa menininha aqui também. E também tem build que usa Super Poly.
Então eu acredito que a Trunade indo limitada 1, ela entra na mesma categoria de carta super poderosa 1. Porque eu acho um pouco meio injusto a TTH e a Trunade, elas duas levaram o Bunny, tomaram lista juntas, na mesma época, eu acho que é a mesma época. As duas foram limitadas a 2 cópias, e o M Controle também foi limitado a 2 cópias. Aquela época era todas as cartas genéricas, ela é limitada a 2. Então M Controle, TTH e Trunade era 2. Aí do nada a TTH foi limitada a 1, o Enemy Controle foi a 1, porque as cartas começaram a ficar mais fortes, limitada a 1, e a Trunade foi banida. Então eu acharia muito melhor a Trunade a 1, porque daí tinha mais uma opção de remoção de armadilhas do jogo, e remoções de backroll em geral, e você tinha essa opção de usar ela na limitação a 1 no deck. Então, por exemplo, algum deck mais poderoso, o próprio Agente poderia usar ela no deck, a Trunade poderia usar, mas eu acho que não poderia não, porque o Master Hyperion tá 1 também. Então alguns decks poderiam usar ela na build, poderia usar ela no deck. Boiolink, não sei se tiraria. O Blue Eyes, por exemplo, o Blue Eyes ele usa a TTH, né? Enfim, a outra carta aqui, ele também não poderia usar a Trunade, porque, por exemplo, nessa lista que eu coloquei, o Espírito ia 1. Então não dava pra usar a Trunade. Mas alguns outros, ela ia sair fora, a Trunade ia, né? Estaria 1, na verdade, não fora, estaria limitada a 1. Eu acharia bem aceitável a limitada a 1. Eu acredito que o Costo sai. Eu botei ele aqui a 1, mas eu acredito que a Konami vai deixar ele a 1. Não vai tirar ele totalmente livre, mas eu acredito que ele tira. Pode ser que ele sai. Então basicamente essa é a minha lista. Deixa vocês aí no comentário. Eu tenho mais algumas outras cartas aqui que eu poderia comentar. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu poderia comentar. Eu tô abrindo o jogo aqui agora pra comentar. Mas eu acho que basicamente é isso. Acho que não tem mais nada pra mexer. Acho que as mais preocupantes mesmo é a melodiosa. É a melodia. Na verdade não melodiosa, é a melodia. Que daí pega o Blue Eyes e o Boiolink. O campo aqui e essa menina aqui do céu também é bem chato. A onda de calor é mais ou menos chato. Ela é bem chata, mas não é tanto. E algumas outras cartas fora da lista. Acho que vai ter mais cartas fora da lista do que na lista. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cartas na lista, basicamente. 5 cartas na lista e mais de 10 aqui fora. A Lula of Dark, a galera fala que não, porque ela é muito perigosa, ela é muito, assim, muito preocupante hoje em dia, mas eu não acredito que ela é tão forte não. Ela só tá 1 no jogo. Pode ser que o Konami também bota numa Selection Box. Pode ser que coloque ela limitada a 3 no futuro, que é uma carta bem forte, né? Mas ela eu acho ela mais justa do que algumas outras cartas. Por exemplo, tipo assim, que alguém compara, né? Tipo assim, a troca, você tem que ter um nível 8 pra comprar 2 cartas. E aí eu mostro Dark. Realmente a Lu, ele, comparando nisso, ela realmente é mais forte. Mas pô, comprar 2 cartas e ter que banir um monstro trevas é um pouco pesado. Porque se você comprasse 2 cartas e não banisse nada, ela seria absurdamente poderosa. Mas eu entendo a galera ter, assim, um pouco de receio com ela, porque ela é realmente bem forte. Mas eu tirar ela da limitação 1, ela é bem legal. Ela vai poder usar em outros decks. Acho que, se não me engano, o BA já tá usando. Aí vai dar pra usar no Boiolink. Vai dar pra usar em Shadow. Se não me engano, no Shadow tem a maioria dos monstros são trevas, né? Então vai dar pra usar no Shadow também. É legal. Usando Shadow é bem da hora. Todos eles são trevas. Então dá pra usar no Shadow. Então você dá a Lula of Darkness comprando 2 cartas, banindo um trevas. Então você vai deixar a mecânica dos decks mais acelerado. Mais parecendo Speed Duo. Entendeu? Então mais rápido. A mecânica mais rápida. E lembrando também que a Lula of Dark só tem uma no jogo, né, mano? Então a chance de você vir com ela na mão, assim, tem grande chance, mas é bem pequena. Então acho que basicamente é isso. Eu acho que não tem mais outras cartas que podia sair. Tem algumas outras cartas que seria legal sair, por exemplo, o Link do Bomba topológico também podia sair do limitado a 1. Eu acharia bem legal ele, que daí a galera começaria a usar ele. Mas tem algumas pessoas também que acham ele um pouco meio perigoso hoje em dia pro jogo, porque pode colocar na seta lá e ficar destruindo o monstro. Ele seria um Link 4 muito forte, que você pode dar Quick Launch e invocar um cara na zona dele para poder ele ser destruído.
Assim, se a Konami não tirar ele da lista, tem um significado. Mas eu acredito que na minha opinião, queria que ele saísse fora da lista. A magia do forma do caos do ritual do Lúcio Negro também podia sair tranquilamente. Daí o deck usaria o enemy controle. Hoje em dia o Lúcio Negro não é tão absurdamente forte assim hoje em dia. Poderia sair tranquilamente. Aqui é interessante. A trap do Orokushi, né? A trap do Orokushi podia 2. Junto com o campo. Junto com o campo e a 2. Mas aqui é só um palpite bem vago. Não acredito nisso aqui que eu falei não, porque nem precisa na verdade. Só a menininha aqui, a cavaleira, indo pra 2 já resolve o deck do Orokushi. Porque daí você vai ter 3 harpas, 2 da cavaleira e o campo. Então você vai ter absurdamente, né? Aí você poderia usar 2 harpa e um reciclador Cycler, ou um cavaleiro, por exemplo, que mila um Dark e tal. Então é bem legal. Ah, o Infernoid, verdade, eu tinha esquecido do Infernoid. O Infernoid pode ser que saia da lista, tá? A magia pode ser que saia junto com a Trap. Mas eu acredito que a Trap vai continuar indo a 2. A Trap vai continuar limitada a 2, porque ela é muito forte. E eu acho que a esmagadora do vácuo, que é a magia contínua, que você descarta uma carta e busca a magia armadilha no vácuo, pode ser que ela saia. Mas o deck é bem forte, é bem chato mesmo, desse negócio de ficar negando e se tributando, mas é custo, né? Então eu acharia que ele pode ser sair também. Ah, a espada do corte da sinistrador também pode ser que saia. Ela pode ser que saia do A2 pro A3. Ou ela sai totalmente fora. Então tem essa opção. Dá-la aí do A2 para A3 ou do A2 para livre. Ela tem essas duas taxas que pode ser que fique. Bom, acho que basicamente é isso. A trap do... Eu botei a fusão aqui do Cyber Dragon fora da lista. Eu não coloquei a trap, porque a trap limitada 2 ela é bem forte, ela destrói esse da alvo. E a limitada 2 faz mais justo, porque qualquer coisinha que seja perigoso, você já dá um limitado ali a 2 ou a 1. Você já dá uma limitação pra dar, entendeu? Dá uma bugada ali na build. O mago do Força do Dragão dos Pêndulos. Seria legal ele sair da lista, porque a Pêndulo Cal já tá 3, né? Então seria legal ele fora da lista totalmente. A magia do Mech Cavaleiro também poderia sair, do A3. Aí assim você usava 3 púrpura e, sei lá, uma da trap limitada a 1. Eu tiraria a magia tranquila do Mech, porque o Mech hoje, ele precisa começar um pouco, assim, não é bom tirar tudo do Mech, tipo, por exemplo, algumas cartas do Mech. Eu acharia melhor, na verdade, essa magia do A3 e pro A2, entendeu? E pro A2. Que daí ia começar a bater rija com alguns outros decks. Ou ainda eu colocaria... Não, eu não poderia colocar magia 1 porque a trap já tá 1, né? Mas eu tiraria ela do A3 pro A0 ou A3 pro A2. Um dos dois. A coroa do legado mundial podia tirar. O problema é que ela é uma negação de invocação, né? Então... não sei se a Konami vai ter coragem de tirar ela. Implantar fusão, a galera tá falando que ela pode ser que saia. Eu acho que, na minha opinião, não. Porque ela é genérica demais pra fusão. Ela dá uma special summon totalmente de graça. Você só ativa e invoca. É que você fica pro resto do turno travado em invocar fusão, né? Mas ela pra deck fusão genérica, ela é bem forte. Por exemplo, saiu agora no Datamine umas listas não, habilidades do Flufal. E o Flufal, a implantar fusão vai ganhar uma força absurda. Porque você vai revelar ali algum Flufal que ele tá mencionando, você ativa e traz o Flufal totalmente de graça, assim. Você ativa, traz o Flufal de graça no campo, começa a combar. Então eu acho que ela não vai sair da lista 3 não. Ela é muito genérica e muito forte. Quem mais? Boxeador. Não. A Ibi dos Cavaleiros do Pesadelo. Pode ser que ela vai a 1. Porque ela é limitada a 1. Ela vai começar a bater rija com algumas outras cartas limitada a 1. E eu acho que o Borrelink também usa cartas. Ele não usa. Ele usa a carta 1, se eu não me engano. A outra versão, não sei se ele usa 1. Preciso dar uma olhada aqui se ele usa a outra versão. Que a outra versão ele usa a IB, né? Preciso ver se eles usam a carta A1. Deixa eu ver se eu acho uma build aqui que tá usando a IB.
Que a Ibe ela é bem assim. Chata, né? A maioria não tá usando a Ibe. Mas tem um combo com o Borrel Link que a galera tá usando a Ibe. Mas ó, tá todo mundo usando a TTH, tá vendo? Então se você botar a Ibe a 1, você não consegue usar a TTH e nem ela. Ah, essa aqui também seria interessante, a carta da alma. Seria interessante ela tomar uma lista também. Eu acho que seria legal ela tomar a limitação A2, ou A1, talvez, ou A3. Que ela você adiciona qualquer bicho, né, do deck pra mão. Então, você pode adicionar, por exemplo, a galera vai usar mais cópia dela, na verdade, pra usar, pra pegar a cópia do Artefato Lança. Então seria legal ela tomar uma limitação A1. Seria legal a limitação A1. Ou nem pode ser que ela nem toma também. Então é só um palpite aqui, só uma vaga jogada só. Só pra dar uma... Tipo assim, será? Sabe aquela dúvida assim, será que vai? É, eu não achei uma versão aqui com a IB não. Mas enfim, é a IB dos Cavaleiros, né? Os Cavaleiros do Pesadelo. Pode ser que ela continue a 3, pode ser que ela muda pra 1. Mas ela é bem nojentinha, ela dá um lock bem chato também. Isso é muito forte. As cadeiras do Estelar. Cadeirinha do Serafim Estelar. Ela pode ser que vai a 3. Ou saia. Porque ela não é tão forte hoje em dia. Ela é bem de boa. Então, pra mim, pode sair também da lista. Cara, então é isso, rapaziada. Essa é minha banlist, né? Essa é minha previsão de banlist. Espero que vocês gostem. Deixe o like, se inscreva no canal. Comenta nos vídeos, compartilhe para outras pessoas virem comentar no vídeo. Comente a sua opinião na descrição do vídeo aí. Dê qual a opinião aí. Eu vou estar lendo a opinião de vocês no chat. E eu vou estar dando like, respondendo, enfim. Enfim, tamo junto. É nóis. Fique com Deus. E é isso.